princesas, bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu tô bem animada porque é um lançamento que a gente já tá trabalhando há mais de ano, porque a gente quer bases. Eu amo base, eu amo lançar bases. E quando eu vim com essa proposta do comercial, porque aqui na empresa funciona o seguinte, digamos que a maioria das coisas aqui na empresa nasce do marketing, mas esse desafio veio do comercial. Por quê? Eu tenho várias bases, né? Eu tenho, na verdade, 2 bases. Eu fiz desenvolvimento de 3 bases, inclusive. Eu amo lançar base e quando eu lancei a Cover Up, eu queria deixar ela com uma cartela super extensa. A gente já tinha a Velvet, onde a gente tinha 11 tons ali, que a gente já tinha trabalhado. Fiz consultoria pra Velvet, fiz consultoria pra Cover Up. A Cover Up é a filha mais mimada. Teve 2 consultorias, do Herdeiro da Beleza e da Juluzier. Então, assim, foi completíssima a Cover Up. 41 tons. E o comercial aqui na empresa tem uma briga, tá, gente? Comercial e marketing é uma briga. O comercial chegou e falou assim: eu sinto muito, só que os lojistas estão reclamando dessa cartela gigante. Eu falei, ai, que droga, meu Deus. O que eu faço? E aí o meu comercial falou, olha, eu queria uma cartela de, no máximo, estourando 15 tons. É um desafio pra você e eu quero que você consiga. E a gente vai ter que entender quais são as cores mais assertivas das nossas cartelas. Então a gente abriu a cartela ali e foi entendendo quais cores que mais saíam entre a Cover Up e a Velvet. E aí a gente foi destrinchando como seria essa cartela dessa nova base, né? Antes de entender o acabamento dela. A gente chegou lá em 20 tons, aí depois a gente foi reduzindo. Aí eu falei assim, que isso vai dar um BO pra mim. Por mais que a gente tenha um tom mais claro e o mais escuro, os subtons ali ficam faltando. Realmente, não vai ter como, porque tem muito subtom ali que a gente precisa e a gente não vai poder falar sobre. Mas a gente foi acertando uma cartela muito boa de 11 tons. Só que eu, com essa parte do marketing, eu adoro a gente conseguir trazer um produto que não seja tão óbvio pro mercado. E aí a gente começou a conversar, eu e o pessoal do marketing, e eu falei assim, gente, sabe uma coisa? Vamos trazer as cores primárias e, claro, né, cores neutras pra gente ajudar as pessoas a aprender como fazer a sua base. Por quê? Uma cartela de 41 tons, as pessoas conseguem achar o seu tom ideal, mas muitas vezes não conseguem, mesmo 41 tons, gente. Você tem noção disso? Então, era uma coisa que era complexa pra empresa, porque a gente quer atender todos os públicos, e aqui no Brasil, meu amor, tonalidade de pele, a gente deve ter mais de 150 tipos diferentes de tons de pele. E é isso. Eu tive, assim, o prazer de entrar nessa fábrica e foi muito legal desenvolver com as químicas, tanto as tonalidades que já saíam das bases que a gente já tinha, quanto as cores primárias, nossas cores neutras. E é claro que esse projeto, gente, eu tenho muito orgulho de falar desse projeto porque ele tá muito bom. E eu vou começar falando dos tons que a gente desenvolveu pra pele, só pra você entender, a gente pegou muita referência da Cover Up, da Velvet também. A nossa cartela da Cover Up é uma cartela muito interessante porque tem tom neutro, rosado, amarelado, oliva. É muito boa mesmo e você consegue encontrar o seu tom. E fora que é uma base que tem um acabamento mais sequinho, não transfere, durabilidade top. É desenvolvida aqui no Brasil, 100%. A Hype Up já foi desenvolvida fora, só pra você entender. E quando eu vi lá, eu falei, não, super legal trazer esse projeto pra cá, justamente pra gente provar que a gente consegue trazer qualidade e preço e acesso, porque eu amo. A embalagem da Hype Up tá belíssima. Eu sou suspeita, tá, gente? Porque eu amo esse bico aqui, oftalmo. Olha esse bico, a perfeição dele. Então, de base aqui nacional, eu acredito que vai ser uma das primeiras, se não a primeira que você vai ver com esse bico aqui, que ele é transparente. Eu acho ele lindo, gente. É uma bisnaga, pra quem ama bisnaga. Eu lembro que a Cover Up, o pessoal fala, Mari, volta pra bisnaga. Agora temos uma de bisnaga que você pode criar a sua base. Olha que maravilha. Ó, tonalidades a gente tem várias. Ela vai vir no sleeve mesmo, porque a gente queria trazer acesso pra essa base. Então, a fórmula dela é bem interessante, mas você consegue comprar porque ela tá com o melhor custo-benefício do mercado. Essa daqui são basicamente os tons de pele que a gente desenvolveu com as bases que a gente já tinha aqui. Pra quem tem dúvida no site, a gente vai deixar lá separadinho qual que equivale a qual pra ficar mais fácil de você escolher. Então a gente tem tons de pele pra você já comprar e se você quiser ajustar, você pode ajustar e se você quiser criar uma base, você pode criar, que é isso que a gente vai fazer hoje. E além do tom de pele, como eu queria ter uma cartela muito assertiva, até porque eu quero a cartela mais extensa do mercado e eu consegui de uma forma muito objetiva, trazendo, claro, os tons primários para você criar a sua base. Você pode criar a sua base com os tons primários e com essa fórmula que tá incrível, é uma fórmula muito legal para você criar o que você quiser. Você consegue usar também seu booster, seu serum, que você já usa no skincare para agregar e você criar o seu tom ideal. Então tem as cores primárias e eu trouxe verde também para quem tem pele oliva. Se você misturasse o azul com o amarelo, dá verde, mas eu queria facilitar a vida de todo mundo, inclusive a minha, né? Quando eu tô na pressa,
eu quero ajustar, o verde ajuda muito. Também eu trouxe tons neutros para facilitar ainda mais o seu processo. Então, é uma cartela super extensa, com milhões de possibilidades, e eu posso dizer seguramente que é a base mais inclusiva do mercado brasileiro. Amor, tô me achando pelo resto da vida. Que me xinguem, quero que me xinguem nos comentários. Aquelas, não é uma competição, gente, mas aqui a gente tá pra todo mundo se ajudar e levar a régua. Eu gosto dessa diversão do mercado, das influenciadoras conseguirem mostrar a sua proposta e sempre saindo do óbvio. E a gente saiu. E é isso, agora eu vou mostrar. Mari, vai, joga toda a sua faculdade de estética e cosmetologia nesse vídeo. E como eu fiz faculdade de estética e cosmetologia, a gente brincava bastante com essa parte de cores. E é claro que agora eu estou me aprofundando ainda mais pra trazer vídeos mais coerentes e que façam mais sentido pra vocês. E eu quero ver os conteúdos que vocês vão fazer. Eu poderia usar o tom da minha pele, chegar aqui, ai gente, eu vou usar Hype Up tom da minha pele. Vou deixar isso aí pro feed do Instagram, porque hoje eu vou criar a minha base. Amor, eu tô tipo assim, muito feliz. É muito legal, porque às vezes eu acerto de cara e às vezes não. Mas é muito legal criar a base, sabe? Você pode criar, e como são tonalidades que dá certo com vários tipos de fórmulas de skincare, você consegue criar e colocar no potinho, tipo, a fórmula perfeita que você quer pra sua base. É isso. E é claro que eu vou trazer o meu godê. Inclusive, já quero um godê da Mari Bahia Makeup, gente, porque é muito legal fazer isso. É muito divertido, é muito terapêutico. E eu gosto muito de colocar as cores primárias primeiro, né? Vou colocar o amarelo aqui, colocar o vermelho. O azul, você consegue fazer cores de base, muitas cores, somente com as cores primárias, tá? Sem preto, sem branco. Dependendo da tonalidade de pele, você consegue. Isso tudo depende da tonalidade de pele, tá, gente? Aí eu vou colocar o azul aqui. Agora eu vou pra cor secundária, né? O verde, pra facilitar a minha vida, porque eu poderia misturar, né? Amarelo com azul. Mas vou colocar já o verde aqui pra facilitar também. E aí eu vou colocar as cores neutras, né? Branco e preto. O branco eu sempre coloco um pouco mais, porque eu tenho mais fundo branco. Aí preto um pouquinho menos aqui. Ó, só pra vocês entenderem, eu vou falar um pouquinho da fórmula pra vocês entenderem um pouquinho mais. Trouxe vocês mais pra perto pra falar um pouquinho mais da fórmula com vocês. A fórmula é bem pigmentada e tem um acabamento mais mate pra gente ser fiel à cor, tá, galera? Então, se você gosta de uma base mais hidratante, nada impede de você misturar com hidratante. O pigmento veio bem puro mesmo pra gente conseguir ter ele o mais fiel possível, sem muita intervenção, tá? Mas ele é bem pigmentado. Até pra maquiagem artística, ele entrega muito. Inclusive, a gente fez Grinch com ele, a gente já fez também o Michael Jackson do Rafa com ele. Várias maquiagens artísticas, incluindo o palhaço com a Jéssica, a gente fez juntas, foi ótimo. Então, tá vendo que o pigmento entrega muito bem, é maravilhoso. E aí, bota o preto aqui. Então você vai misturando os pigmentos e você vai chegando na sua tonalidade de pele. É muito legal. Você consegue fazer tudo com essa base. Contorno, delineador, você consegue fazer tudo. É mais sequinha, ela não chega a ser seca, esturricando, mas ela é mais sequinha para ser fiel à cor do pigmento. E ela é maravilhosa, gente. Eu sou bem suspeita, até porque eu queria uma base que desse pra gente usar de várias formas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ela fica mais mate na pele, tá? A base. Então eu vou misturar com um booster que eu tenho aqui da Rabanne, que ele dá um acabamento mais glow. Mas a primeira coisa que eu vou aplicar vai ser o branco, porque o meu fundo é o mais claro, o branco. Vou colocar assim bastante. E aí, logo em seguida, eu vou colocar um pouquinho de amarelo. Ó, tá vendo? Um pouquinho de amarelo. Amarelo. Vou misturar um pouquinho de verde também, ou nada. E vou vir com um pouquinho de vermelho, porque já dá marrom. Verde, vermelho dá marrom. Então, a gente consegue um fundo aqui. Não vou aplicar quase nada de preto ainda, só pra entender as cores. Nem preto e nem azul, porque às vezes você consegue escurecer também com azul, tá, gente? Então não vou aplicar nem preto nem azul, apesar da gente conseguir tanto escurecer o tom com preto quanto com azul, dependendo do que você quer de subtom. Então vai ser mais ou menos isso pra gente entender pra onde vai esse tom. Ele já ficou um pouquinho mais esverdeado, ó. Olha como fica um pouquinho mais esverdeado. Eu viria com um pouquinho mais de vermelho aqui. Apesar de ficar um tom ok. Vamos lá, ficou um tom ok? Ficou. Mas eu viria com quase nada de vermelho. Então, por enquanto, não coloquei o booster, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Apesar de ficar um pouquinho mais mate, eu não coloquei o booster. Só pra vocês verem como fica. A cobertura é boa. Então, quando você abre o pigmento direitinho, vai vir na cor. Isso aplicando direto no rosto. Você consegue também fazer aqui misturando e acertando. Então a gente vai chegando no tom que funciona pra nossa pele. É muito divertido, né? Eu adoro. Agora eu vou misturar um pouquinho com o booster, o branco. Quero mais cobertura, então eu vou
vou vir com mais de branco pra dar mais cobertura. E aí eu vou vir com booster pra depois a gente ajustar na cor. Meu Deus, eu tô muito no olhômetro. Então só pra vocês entenderem, eu posso fazer um educacional de várias formas possíveis também. Aí aqui tá o branco, tá o booster. E agora a gente vai misturar vermelho, verde bem pouquinho, verde, vermelho, amarelo. É importante amarelo. Vamos misturar essas cores. Vamos ver como fica. Ó, tá vendo? Já tá vindo a cor. Como o booster é mais esbranquiçado, você consegue ver que tá um pouquinho mais branquinha a cor. Mas é bem o tom da minha pele. E aí já dá esse glow. Com o booster fica bem o glow mesmo. Ó, vou pegar um pouquinho de vermelho, mas coisa pouca. Bem pouquinho de vermelho. Vou aplicar assim e vou esfumar. Porque o vermelho a gente consegue deixar um pouquinho mais viva a pele, sabe? Agora eu vou chegar com a cor exata no godê pra vocês entenderem como que a gente consegue também chegar no godê com a cor. O branco eu vou colocar aqui, que é a maior parte que a gente precisa branco. Vou dar 2 gotinhas, ó, uma gotinha do cero. Aí agora a gente vai misturar as cores. Vou pegar um pouquinho de vermelho, coloco vermelho, um pouquinho de verde. Vamos entender como vai ficar vermelho, verde e branco. Mistura, 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 mistura. A cor que ficou com uma base, um tom mais acinzentado. Aí eu vou vir com um pouquinho mais de amarelo, mistura, e um pouquinho mais de vermelho. Porque o verde e o vermelho dá um marrom mais acinzentado. Agora eu vou aplicar um pouquinho mais aqui, pra dar o tom de pele que eu quero. Ficar no rosto mesmo, gente, eu acho mais fácil. Um pouquinho mais de branco, vermelho, verde, amarelo. Você pode fazer a mistura grandona aqui e ir ajustando na pele, ou então você vai criando nuances na sua pele. Eu acho muito legal essa ideia, justamente porque você consegue dar profundidade pra pele, sabe? Não fica uma pele tão chapada, numa cor só. Agora eu vou pegar aqui, ó, vou fazer a mesma coisa assim, né? Colocar assim mais claro. E aí agora, aí verde bem pouquinho. Aí vou botar vermelho e amarelo. Amarelo. Agora bora esfumar. Que aí você vai chegando na cor. Eu acho que aqui eu ainda colocaria um pouquinho mais de vermelho aqui perto do olho. Porque eu acho que dá uma neutralizada maior aqui na minha olheira, no caso. Mais avermelhadinho. Tira um pouco esse cinza. Eu deixo um pouquinho mais avermelhado. Aí você tem que ir esfumando mais rápido. Por exemplo, como eu não coloquei o booster. Porque é um pigmento mais matezinho. Ó, tá vendo? Você já vai conseguindo uma cobertura melhor conforme você vai construindo a pele, né, gente? E aí, no caso, quando você sente que tá muito avermelhado, você vem pro amarelo. E, gente, é uma brincadeira, uma diversão pra você se conhecer mais. Eu amo. Na verdade, eu sou obcecada por esse tipo de construção de make. Agora, vou vir aplicando aqui, ó, coragem. Vou tacando um monte. Aí, vou colocar um pouquinho vermelho. Vou brincando verde, um verdezinho, um amarelo. Aí depois você vai esfumando, ó, tá vendo? E vai chegando o tom de pele. E conforme você vai aprendendo a fazer, você vai ficando melhor, aí vai ficando mais divertido, porque você vai brincando mais com as nuances das bases, entendeu? E vai entendendo qual é a profundidade que você quer dar na sua pele. É muito legal. Aí você vai dando um acabamentinho. E é isso. Rapidinho a gente vai chegando. E essa base, ela é divertida, que dependendo como você vai fazendo, vai ficando de uma forma diferente. E a cobertura vai aumentando. Você vai colocando coisa na pele, a cobertura vai aumentando. Aí eu vou colocar um blushzinho aqui, vou misturar, tipo, vermelho com amarelo pra ficar um blushzinho mais alaranjado. Ó, vai ficando um blushzinho bem laranjinha. E aí você vai fazendo essa construção da pele. E você vai subindo a cobertura. Conforme você vai botando blush, você vai ver como vai ficar no final a pele. Mesma coisa desse lado. Aqui, amarelo. Aí você vai batidinhas pra dar o acabamentinho que você quer. Agora eu vou dar uma meio que contornada na pele. E depois ainda vou suavizar um pouquinho mais essa área, tá vendo? Então você vai encontrando tipo um blush aqui. Aí o contorno eu vou fazer verde e vermelho. Porque vai dar uma profundidade. E se eu achar que precisar ficar um pouquinho mais bronze, eu vou pegar um amarelo. Bem cinzentado esse contorno, olha como é cinzento. E aí se você sente que você precisa ficar um pouco mais suave, você volta com vermelho, vou pegar um pouco mais de vermelho e um pouco de amarelo. O amarelo vai deixar um pouquinho mais bronzeado. É uma brincadeira, gente. E, tipo, não tem certo e errado, tá, galera? O que você tem que fazer é se divertir encontrando o seu tom. E quando você precisar, tipo, clarear alguma coisa, você vai fazer uma misturinha. Vou mostrar pra vocês, ó, aqui na prática. Você vem aqui, ó, vermelho, um pouco de amarelo e verde. Porque eu tô fazendo, assim, muito de uma forma mais instintiva, pra ter um pouquinho mais de verde.
verde, ó, tá vendo? Um pouquinho mais de verde. Que aí escurece e vai vindo marrom. Acho que precisamos um pouco mais de verde aqui, pra esse marrom ficar um pouco mais fechado. Conforme você vai colocando um pouquinho de amarelo, ele clareia. Vou colocar aqui no rosto pra vocês verem. Ó. Vai dando tipo um contorno barra bronze e um pouquinho de avermelhado, e conforme você vai esfumando, vai vindo. E o desafio é sempre você ir acertando a cor, né? Por isso que eu falo que é muito de se conhecer, o que funciona pra você. E não tem essa, ai, Mari, eu achei que seu contorno podia ser mais assim. Gente, é você ir se conhecendo. É aquela coisa, sem muitos julgamentos, é uma coisa mais divertida, sabe? Você vai se conhecendo, você vai encontrando formas, vai esfumando, vai ganhando experiência. Nossa, é muito legal. Vou fazer meio que um contorno com isso daqui pra gente chegando na cor. E eu tô pegando cada vez mais um jeito da minha pele. Então, conforme eu vou misturando, mais minha pele vai ficando do jeito que eu gosto. Que aí eu vou criando as nuances. Tô bem vermelhinha agora. Conforme você vai mesclando, você vai conseguindo ver a pele ficando mais harmônica. Você vê que a cobertura vai ficando mais alta. Eu comecei super suave, aí de repente a cobertura tá tipo super alta. Vai crescendo a cobertura. Tá vendo que fica tipo bem bonita. Eu gosto muito do acabamento da pele, tipo, da construção que fica. Então, conforme você vai querendo mais cobertura, aos poucos você vai chegando no tom de base que você quer, no tom de blush que você quer. A pele é basicamente isso. E não dá pra ficar tudo nesse vídeo. Eu acho que o conceito da base pra vocês conseguirem entender é esse. Você brincar, você entender, você construir uma pele. Você consegue fazer, tipo, uma nuance de contorno também pra você. Então, é uma base extremamente versátil, onde você consegue realmente criar, descobrir como que funciona na sua pele, como fica na sua pele. Você também pode brincar com os acabamentos, pode ser um acabamento mais mate, um acabamento mais brilhoso. Eu usei um pouquinho do booster da Rabanne, você também consegue um acabamento mais brilhoso se quiser usar mais. Então, conforme você vai sentindo como fica na sua pele, você vai gostando mais da base e entendendo um pouquinho mais como que você gosta da sua pele. Tipo, se você quer um pouquinho mais bronzeada, você vai brincando um pouquinho mais do verde, vermelho, amarelo. Se você quer que ela fique um pouquinho mais rosada, brinca mais com o vermelho. E conforme você vai entendendo mais de colorimetria, e esse é o primeiro vídeo para vocês entenderem o conceito dessa base, como ela surgiu. Claro que agora eu tô me aprofundando cada vez mais para entender de colorimetria e poder trazer conteúdos cada vez mais profundos para vocês. Mas eu achei incrível, tipo, o desenvolvimento, como foi pensada, realmente para trazer essa praticidade e você conseguir realmente se apaixonar por você mesma de várias versões, criando, se transformando. Pra aproveitar, quero mostrar uma coisa pra vocês. A boca é muito legal a gente brincar, né? Colocar um pouquinho de vermelho aqui e um pouquinho de verde. Vamos ver como vai ficar. Você vai misturando até ficar um marrom. Gente, a boca da gata tá seca. Aí você consegue fazer um tom de batom, só misturar com gloss. Aí fica tipo um tom de batom, você pode fazer contorno, fica lindo. Então você pode brincar bastante, ó, tá vendo? Fica tipo um tom de marrom com gloss. Você brinca bastante com a Hype Up, você vai se encontrando, tem várias possibilidades. Eu tô muito ansiosa pra ver os vídeos, eu vou reagir muito aos vídeos, eu quero aprender também com outras pessoas. Eu acho que vai ser uma oportunidade da gente estar se comunicando, aprendendo. A Hype Up vai trazer um momento muito legal pra marca, com essa inovação mesmo que a gente buscou trazer pra vocês. Eu tô muito, muito feliz de estar fazendo esse vídeo pra vocês. Eu quero muito também sanar as dúvidas. Quero que vocês deixem aqui embaixo qualquer dúvida sobre a Hype Up pra gente poder trazer mais vídeos diferentes, construções diferentes de make. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!